Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 18, versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 12. Aleluia, Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade. Os irmãos não reparem muito, mas eu estou com a voz um pouco ruim. Acordei com a garganta meio ruim, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 12 a seguir. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará ele as 99 nos montes, irá em busca da que se perdeu, e se a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se perderam. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. A igreja pode estar tomando assento. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Como disse Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, 36, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Exaltado seja o nome de Deus nesta noite. Glorifico a Deus por esta oportunidade de falar a palavra dele uma vez mais. Pois bem, estamos aqui em um capítulo que ele é bem específico do que ele quer passar para nós. Ele mostra muito bem em seu contexto o que está acontecendo. Nós podemos ver que o capítulo de número 18 do livro de Mateus é um capítulo muito específico que fala acerca de alguns tópicos. E nestes tópicos nós vamos tratar aqui nesta noite. Porém, para entendermos o capítulo de número 18, nós vamos ter que ir para o capítulo de número 17. Pois bem, indo para o capítulo de número 17, nós vamos ver que há um acontecimento extraordinário na terra envolvendo Jesus, Pedro, Tiago e João. Neste contexto do capítulo de número 17, nós vemos que a partir do capítulo 16, Jesus já vem ministrando sermões, Jesus já vem ministrando palavras de conforto, mas de confronto. Jesus, a partir do capítulo 16, ele vem admoestando, vem ensinando os discípulos, mas também orientando a respeito da salvação e a respeito do Evangelho. Como proceder para ser salvo, mas como proceder aqui na terra também para ministrar o Evangelho. Não é difícil de se entender quando nós lemos Mateus capítulo 16, versículo de número 24, que vai falar que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É neste contexto que está envolvido o capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Porém, enquanto no capítulo 16 Jesus se manifesta de forma sábia, divina, porém essa forma divina de Jesus Cristo em suas palavras. Agora no capítulo 17 nós vamos ver a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Nós vamos ver a transfiguração de Jesus, ou seja, Jesus, além de assumir, já tendo a sua forma divina espiritualmente, nós vamos ver isso se materializando naquele monte. Daí a transfiguração de Jesus. Nada mais nada menos do que Jesus expondo sua divindade em forma física e em forma corpórea. Nós vemos Mateus capítulo 17, versículo 2, que vai dizer: ali Jesus foi transfigurado diante deles quem? Pedro, Tiago e João. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, até o capítulo de número 17, nós vemos um Jesus manifestando sua divindade como milagres. Nós vemos Jesus manifestando sua divindade com curas, libertações, transformações, com sermões. Porém, no capítulo 17, nós vamos ver Jesus manifestando sua divindade de forma material, de forma física, de forma corpórea. Porém, algo me chama a atenção neste texto. Nós vemos que o capítulo de número 17 tem 4 envolvidos: Jesus, Pedro, Tiago e João. Como assim? Aleluia, Jesus. Meu Deus. Pedro, Tiago e João, somente estes viram a divindade corpórea de Jesus.
Somente Pedro, Tiago e João puderam ver o resplendor da glória de Jesus com seus próprios olhos. E a Bíblia vai dizer que eles caíram por terra ao ouvir a voz de Deus dizer: eis o meu filho em quem me comprazo. Então eu observo que no capítulo 17 foi um capítulo estruturado para Jesus mostrar a glória dele para quem? Para todo mundo? Não, para Pedro, Tiago e João. Logo eu entendo que tem situações na nossa vida que Deus vai se revelar somente para nós, não para todos. Deus vai falar conosco, não com todos. Por quê? Porque Jesus é o objetivo. Aleluia! Nós vemos essa transformação, a transfiguração de Jesus em um cenário de que quando Jesus se transfigura em seu resplendor, em sua glória, em sua magnífica divindade, nós vamos ver que Pedro, Tiago e João ficam impactados. Mas não é apenas um acontecimento. A Bíblia diz que Jesus está conversando com dois outros profetas, conversando com Moisés e conversando com Elias. Ora, nós vemos uma reunião, o teor desta reunião nós não sabemos, o que era tratado nesta reunião nós não sabemos, mas uma coisa eu tenho certeza. Em João capítulo 1 disse que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito sem Ele, nada podemos fazer. Ou seja, tudo que foi feito sem Ele, nada poderia ter acontecido. Ou seja, nós vemos a pré-existência de Jesus em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porém, em Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo 15, nós vamos ver a supremacia de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Meu Deus! Ou seja, Jesus na transfiguração manifestou sua glória, sua divindade de forma corpórea, conversando com Moisés e conversando com Elias. O teor dessa conversa eu não sei, mas o que eu tenho certeza é que Moisés e Elias estavam glorificando a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, tendo por base esta informação, nós podemos ver que a lei veio através de Moisés. Nós podemos ver que os profetas vieram através de Elias, ou seja, havia duas representações: Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Logo eu entendo que tanto a lei quanto os profetas estavam submetidos a Jesus. Informação para você aqui nesta noite: pode ter certeza que nós estamos debaixo de Jesus Cristo. Não há homem, não há mulher, não há ser, não há animal, não há objeto que está acima de Jesus Cristo. Tanto a lei quanto os profetas, quanto a nossa vontade, está tudo debaixo de Jesus Cristo. Grande a tua palavra, Deus maravilhoso, santo, grande Deus. Mas neste encontro nós podemos ver que há algo diferente acontecendo. Não tem como alguém que presencia o manifestar de Deus continuar da mesma forma. E a partir do versículo de número 4, vai dizer que Pedro disse ao Senhor: bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 abrigos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Versículo 5 vai dizer: estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo, ou a quem agrado. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande temor. Versículo 7: aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Então nós vemos que a reação dos discípulos foi se prostrar ante a voz do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas Pedro, ele pensa diferente. Pedro quer levantar tendas para habitar a glória de Jesus, para habitar
Moisés e Elias. Logo eu entendo que Pedro queria permanecer no lugar e reter a glória somente para ele ver. Entenda que o Evangelho não é retenção, o Evangelho é liberdade. Entenda que o Evangelho não tem que ficar retido a mim, só eu tenho que conhecer o Evangelho. Muito pelo contrário, eu tenho que pregar a respeito da glória de Deus. É muito bom ver a glória de Deus se manifestar no alto do monte, mas é dever nosso como cristão levar a palavra de Deus para os que estão no vale. É muito bonito nós pensarmos que nós estamos glorificando a Deus no alto do monte, mas nós devemos passar a glória de Deus para quem também está no vale. Está em qual vale? No vale da perdição, no vale do esquecimento. São esses que Deus quer nos usar para resgatar. Enquanto a igreja estiver entre quatro paredes, já dizia John Wesley, é uma igreja incompleta, uma igreja que está dentro de quatro paredes, acanhada, é uma igreja incompleta. A completude da igreja, a unicidade da igreja está em levar o Evangelho, está em não reter a palavra da salvação, porque entenda, a palavra da salvação, meu Deus, se torna eficaz aquele que a ouve e aceita. A redenção por Jesus Cristo foi universal, mas se torna eficaz apenas aqueles que aceitam. Glória a Jesus. Deus vivo, aleluia. Tu és Glorificado santo, seja o santo nome de Jesus. meu Deus. E neste versículo de número 4, tem alguns tópicos que eu quero tratar com a igreja. O primeiro é que Pedro desejava ter a glória de Deus sem passar pelo vale. Segundo, o contemplar da glória de Deus nos obriga a anunciar o Evangelho de Cristo. Uma vez que nós experimentamos do gostinho da glória de Deus, uma vez que nós experimentamos da palavra da salvação, nós nos tornamos obrigados a levar esta palavra para outras pessoas. Está aí o tema deste culto, tema de missões. Não retenha o Evangelho para você, leve o Evangelho àqueles que estão precisando. Meu Deus. Aleluia. Há uma frase que diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Como assim? No livro de Coríntios, Paulo vai dizer que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus e pregadores do Evangelho do Senhor Jesus. Meu Deus. Não há honra maior do que falar de Jesus. Não há honra maior do que falar do amor de Jesus. Mas o versículo 17 já tem um outro teor. Meu Deus. O que acontece no versículo 17? Jesus e os três, Pedro, Tiago e João, descem do Monte Tabor. Descem daquele monte e de cara vem um homem apresentando um menino endemoniado para Jesus. E este homem relata que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram expulsar aquele espírito mau que tomava posse daquele menino. E Jesus vai dizer no versículo 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Então, até este momento, nós temos discípulos que presenciaram os milagres de Jesus. Até este momento, nós temos discípulos que viram Jesus curar, libertar, transformar, anunciar o reino, mas que não foram capazes de expulsar demônios. Logo, eu entendo que eu estar na igreja, ouvir a palavra, não me capacita para uma batalha espiritual. O que capacita para a batalha espiritual? Jejum, oração, ou melhor dizendo, oração, ou melhor dizendo ainda, o que me capacita para uma batalha espiritual é intimidade com Deus. Se eu não tiver intimidade com Deus, é impossível o evangelho que eu pregar ser verdadeiro. Meu Deus. Porque somente quem prega o evangelho é aquele que olha para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um reflexo. É, Jesus. Qual reflexo que era para nós estar lá? Mas não estávamos. Meu Deus.
Então, até neste momento, nós vemos que os discípulos, eles eram imaturos espiritualmente, mas que a partir deste momento, Jesus os capacitaria. Jesus usou de palavras duras, sim. O Evangelho é uma rosa, como diz Charles Spurgeon. O Evangelho é uma rosa, mas rosa tem espinho. Jesus. Então, se nós buscamos o Evangelho somente pelas rosas, nós vamos nos decepcionar. Verdade, Deus. Meu Deus. Não há emoção que prevaleça diante de uma luta. Se nós buscamos Jesus somente pela rosa, revejamos os nossos conceitos. Meu Deus. O Evangelho não é uma rosa somente, não é só uma pétala bonita, cheirosa. Aleluia, Jesus. Tem espinhos no Evangelho. Meu Deus. Jesus. Por isso que nós vivemos em uma geração em que pessoas estão frustradas. Nós vivemos em uma geração em que pessoas estão frustradas, pensando que o Evangelho é somente rosa, pensando que o Evangelho é somente pétala, é somente emoção. Meu Deus. O Evangelho é cruz. Aleluia. O Evangelho é renúncia. O Evangelho tem espinhos. Meu O Evangelho Deus. tem lutas. O Evangelho tem tribulação. Mas glorificado seja o nome de Deus, porque em meio às lutas, em meio à tribulação, em meio aos espinhos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eita A glória! emoção não nos torna vencedores. Meu Deus. Aleluia! Jesus. O sentimentalismo não nos torna vencedores. Meu Deus. A emoção não nos faz triunfar. Veja, Meu Deus. o melhor cristão, o cristão mais forte, não é aquele que se acha capaz de todas as coisas. Deus. O cristão que triunfa sobre a luta, que passa pela onda, é simplesmente aquele que entende que é totalmente dependente de Deus. Eita glória. O cristão que prevalece não é por conta do seu conhecimento. O cristão que triunfa não é por conta dos seus achismos ou suas emoções. Não é porque ele pensa que ele é capacitado. Não é porque ele pensa que ele é forte. Não é porque ele pensa que ele é capaz. Mas é porque ele entende que tem um Deus no céu que o sustenta. É porque ele entende que existe um Deus no céu que o capacita. Glória a Deus! Aleluia! Deus seja louvado, Senhor. Tu és santo e poderoso. De onde nós entendemos? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Deus. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É, meu Jesus. É um versículo lindo, mas como eu já informei, o Evangelho é uma rosa e rosa tem espinhos. Meu Deus. Como assim posso todas as coisas daquele que me fortalece? Pode sim. Olha o contexto. Paulo fala de luta, Paulo fala de perseguição, Paulo fala de violência, Paulo fala de calúnia, Paulo fala de tantas outras coisas mais que sobrevirão o crente. E sobre todas essas coisas, sobre todas essas tribulações, sobre todas essas perseguições, aí sim nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque Deus nos fortalece na tribulação, Deus nos fortalece na luta, Deus nos fortalece na peleja. Não é mera emoção. Eu ficar recitando o versículo bíblico não vai fazer eu vencer luta. Eu ficar recitando o Salmo 23 não vai me fazer vencer luta. Eu ficar recitando o Salmo 91 não vai fazer eu vencer luta. O que faz eu vencer luta é intimidade com Deus. O que faz eu triunfar sobre as ondas é intimidade com Deus. O que faz eu passar por sobre as dificuldades é a intimidade com Deus. Se eu busco Deus somente por meus interesses, pode ter certeza que eu estou enganando a mim mesmo. Meu Deus. Eita glória. É, Jesus, o Senhor é poderoso. Deus de vitória e de bondade. Eita glória! Tu és o Senhor da nossa vida, meu Deus. Poderoso! Versículo 17 ainda. Meu Deus. Nós vemos
que além da transição de maturidade para uma transição de maturidade espiritual que os discípulos tiveram, nós podemos ver que existem ideias que só funcionam na teoria. Meu Deus. A prática é diferente da teoria. Os discípulos viram, contemplaram milagres, prodígios e maravilhas, mas quando chegou na hora de praticar, Meu Deus. falharam. Mas quando chegou na hora de colocar em prática, falharam. Meu Deus. Quando chegou na hora de colocar a fé em ação, falharam. Meu Deus. É, Jesus. E acontece conosco. É verdade, Deus. Não pense que só acontecia com os discípulos, acontece conosco. Meu Deus. Quantas lutas eu fracassei? Em quantas lutas eu fui fraco, eu fui covarde? Meu Deus. Em quantas lutas eu abandonei Jesus? Em quantas lutas eu afundei na água? Meu Deus. Não pense que somente os discípulos fraquejaram. Nós fraquejamos todos os dias. Fraquejamos quando trocamos Jesus por nada. Meu Deus. Fraquejamos quando fingimos que Deus não quer um momento de intimidade conosco. Meu Deus. Fraquejamos quando trocamos o Evangelho por pessoas. Meu Jesus. Fraquejamos quando trocamos a leitura da Bíblia para ficar no Instagram, no Facebook. Eita, Jesus. Nós traímos Jesus quando nós trocamos Ele por coisas inúteis. Meu Deus. Nós fraquejamos. Tu és santo, Jesus. Nós traímos Jesus. Meu Deus poderoso. Mas glorificado seja o nome do Senhor Jesus, Meu Deus. porque Ele ainda nos aceita. É, Jesus. E é disso que Satanás tem raiva. Satanás nunca mais vai pisar no céu. Meu Deus. Satanás nunca mais vai contemplar a glória de Deus. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Meu Jesus. Em Gênesis iniciou um Eita casamento. glória. Em Apocalipse capítulo 21 vai encerrar com casamento. Qual casamento? Um casamento inefável. Qual casamento? Um casamento que não tem corrupção. Qual casamento? O encontro do noivo com a noiva. As bodas do cordeiro. A Bíblia vai Meu Deus. que aquele que se mantiver fiel até o fim Eita glória. herdará todas essas coisas. Meu. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Deus. Aleluia, Deus te ama. Poderoso Jesus. Eita Glória a glória! Deus, aleluia. Hosana! Meu Deus. Hosana! Seja bem-vindo, Senhor, e a tua Não há palavra. conforto maior do que nós sabermos que nós temos um lugar na glória. Aleluia, Jesus, Senhor. Não há conforto maior do que nós sabermos Amém, em nome de que temos um lugar na glória. verdade. Deus. Por esses dias eu passei por um momento muito triste. Eu estava sentindo uma amargura muito grande no meu coração. Meu Deus. E tem um livro que eu estou lendo, chama As Excelências de Jesus. Quando eu li este livro, e eu vi escrito que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos pregadores da palavra de Jesus Cristo. Isso me revigorou de uma forma, irmão. Isso me revigorou que eu entendi que não interessa se eu estou passando por dificuldade, que não interessa se eu estou sentindo uma amargura no meu coração. A minha maior alegria é saber que eu sou um dispenseiro dos mistérios de Jesus. A minha maior alegria é eu saber que eu sou um dispenseiro, que eu sou um pregador da palavra de Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Bendito Bendita a tua palavra, meu Senhor da glória. seja, Senhor do Meu céu. Deus. Deus excelente. Deus, Senhor da glória. Deus todo-poderoso. É Jesus. Deus vivo. Maravilhoso é o Senhor, meu Deus. O versículo 20, Glória a Deus. do Pessoas. versículo 20 ao versículo 21,
nós vamos ver que Jesus anuncia seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Nós vemos que tem que abastecer a caixa d'água. Jesus amado. Nós vemos que Jesus anuncia seus momentos finais. Olha, logo após a transfiguração de Jesus, o momento de maior resplendor em forma física que eu estou falando, o momento de maior esplendor de Jesus, Jesus não quis que Pedro, Tiago e João passassem para os outros. O maior momento da glória de Jesus, de forma corpórea, de forma física, Jesus não quis que Pedro, Tiago e João falassem para os outros. Mas agora, a respeito de sua morte, de seu sofrimento, morte e ressurreição, Jesus falava para todos. Enquanto Jesus queria velar por um momento, enquanto Jesus queria interceptar que os discípulos anunciassem que Jesus manifestou sua divindade de forma material, nós vemos agora com Jesus falando para eles de forma aberta o que haveria de acontecer. Meu Deus. E é o que me pegou neste capítulo 17. O que me pegou neste capítulo 17 é que Jesus não quis revelar sua glória para todo mundo, mas a respeito do seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição, Ele revelou a todo mundo. Ora, logo eu entendo que nem todos verão a glória de Deus. Nem todos chegarão naquele grande dia e serão recebidos com as bodas do Cordeiro, mas pode ter certeza que o sacrifício de Jesus foi para todo mundo. Meu Deus. Verdade, Deus. Enquanto nem todos verão a glória de Deus, pode ter certeza que o sacrifício de Jesus foi para todos. Então aqui nós temos o âmago do Evangelho. Então aqui nós temos a síntese do Evangelho, se assim eu posso expressar. Notoriamente, nem todos verão a glória de Deus, nem todos serão chamados para o paraíso, mas uma coisa pode ter certeza: quando nós pregarmos e houver um pecador arrependido, pode ter certeza que ele vai ter seu lugar garantido no céu. Jesus maravilhoso. Nos últimos momentos de Jesus na cruz, havia um ladrão, havia um pecador crucificado ao lado de Jesus e falou: mestre, quando chegar ao paraíso, lembra de mim. Aleluia. E Jesus fala para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, irmão, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há plano de vida, há pregação. Não desista do seu familiar, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista da sua casa, porque pode ter certeza que onde tem um pecador com as suas mãos levantadas, reconhecendo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que a festa do céu. Meu Jesus. Aleluia. Meu Deus poderoso e santos. Glória a Deus. Então, para fechar, Nós cremos na nós tua vemos dois palavra. momentos dentro de um único contexto. Do contexto do capítulo 17. O primeiro momento é a glória futura vista na transfiguração de Jesus. E o segundo momento Aleluia, Espírito Santo, é o Deus. sofrimento no presente. Nós podemos ver que Jesus manifestou sua glória, mas que nós veremos essa glória manifesta no futuro, mas que no presente haveria dor e sofrimento. Deus. Logo eu concluo que não há glória sem cruz, e ninguém verá a Deus sem renúncia. Verdade, Deus. Não há glória sem cruz, e ninguém verá a Deus se não houver renúncia. Aleluia. Agora entramos no capítulo de número 18. Jesus. Capítulo número 18, do verso 1 ao 3, nós vamos ter uma apresentação ao ego dos discípulos. Os discípulos queriam um lugar de destaque, os discípulos queriam se aparecer. Logo nós vemos que, a partir do capítulo 1 até o versículo 3,
nós vamos ver que os discípulos eles queriam algum destaque no ministério de Jesus, mas o único destaque está em Jesus. Aleluia. É, Jesus. E não é diferente do que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas têm feito hinos para favorecer a si mesmo, têm pregações para favorecer a si mesmo. É isso que tem acontecido, a substituição da centralidade do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus. O ser humano tem tentado tirar Jesus do centro e se colocar. Mas tem uma péssima notícia para essas pessoas. Meu Deus. A Bíblia diz que o trono que Jesus está sentado, nem tremor este trono sente. Meu Deus. Então se tem alguém achando que vai tomar o lugar de Jesus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Meu Deus. Aleluia. Então nós vemos que a lógica do reino é diferente. A lógica do reino nos faz diminuir. A lógica do reino nos faz desaparecer. A lógica do reino nos faz reduzirmos a nós mesmos, abatermos o nosso ego. Por quê? Porque Jesus ele foi claro em dizer que quem não for humilde, quem não for como uma criança, não conhecerá o reino dos céus. Meu Deus. Veja que é uma análise que Jesus faz, mostrando para os discípulos que não adianta ter lugar de destaque, porque não há salvação no lugar de destaque. É, Jesus. Veja que não há razão para ser salvo em lugares de destaque, mas há sim razão para ser salvo em lugar de humildade. Meu Deus. São palavras duras de Jesus, mas o melhor remédio é aquele remédio que é amargo. É, Jesus. Este que cura de verdade. Meu Deus. Então nós vemos que no versículo de número 8 também, Jesus vai dizer: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz pecar, lança-o, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, serem lançados no fogo eterno. Meu Jesus amado. Nossa, é radical. Glorioso. É radical. Nossa, como pode? Pois é, como pode? Mas tem um livro que se chama Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Aí tem uma página que ele faz muitas perguntas. Nossa, como pode Deus optar, como pode Deus fazer esse tipo de coisa? Aí no final da página ele fala assim: é porque Deus quer. Então é simples. Por que Deus faz desse jeito? Porque Ele quer. Vou lá reclamar com Ele? Vai começar, nem na lua eu consigo chegar, quanto mais no terceiro céu onde Deus está. Então, o que cabe a nós é aceitarmos o plano de Deus para a nossa vida. Aleluia. Deus sabe de Glória. Aleluia, em nome de Jesus. Tu és o Deus do impossível, Jesus. Concluindo, eu vejo que ser santo não é acertar sempre, mas viver como dependente de Deus. Nós vemos isso a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 14, que foi escolhido como tema nessa noite. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. A partir do versículo de número 11 ao versículo de número 14, nós vamos ver Jesus falando a respeito da salvação e da importância de missões. Porém, nós vimos até aqui que os discípulos eles não acertaram todo momento, e assim é na nossa vida. Nós não vamos acertar todo momento, nós não vamos ser 100% perfeitos, porque perfeito é apenas Deus. Perfeito é apenas Deus. Porém, ser santo não é acertar sempre, mas viver como dependentes de Deus. Ou seja, palavras duras são a cura amarga para uma doença eterna. Aleluia, Jesus. De verdade, Espírito Santo. Tem uma frase que diz que a maior perda da humanidade não foi o Éden, muito menos a inocência, mas foi a perda da comunhão com Deus. Essa frase é de uma escritora que se chama Anita Bailey. Ela foi muito feliz nessa frase, porque nós vemos que em Gênesis
A humanidade saiu através da queda pela desobediência. Mas em Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ver que nós vamos herdar o reino dos céus através da obediência. Então, enquanto a desobediência nos tirou do Éden, a obediência nos leva para o reino. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Tu és o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Tu és o verdadeiro Para Deus. concluir, Pedro contemplou a glória de Jesus no monte, mas negou ele depois. Pedro viu Jesus manifestar sua glória de forma física, mas negou ele depois. Porém, no final, Pedro abraçou a cruz. Jesus. Abrace a cruz que Cristo te dá. Meu Deus. Abrace a cruz que Cristo te dá. Aleluia. Quero finalizar com uma citação exemplificando toda esta pregação. A própria cidade, ou seja, Israel, a própria cidade que rejeitou o seu verdadeiro Messias, que veio oferecendo paz, receberá um falso Messias governado por Satanás. No entanto, a cidade que rejeitou Jesus um dia será liberta por ele. Mas antes que isso aconteça, a cidade terá matado o seu verdadeiro rei e recebido o falso profeta. À medida que este dia se aproxima, devemos prestar atenção às palavras de Jesus. O engano se aproxima e temos que vigiar em todas as coisas. Glorificado seja o Senhor por essa oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.